99% dos homens vão passar a vida inteira sem entender o que realmente os separa de um homem que Deus usa, de um homem que Deus não usa. E a parte que choca é que não tem nada a ver com um talento, muita inteligência ou ter nascido em uma família certa. São hábitos simples, colocados pela própria Bíblia, que a maioria dos homens nunca vai ter coragem de praticar. Então, hoje eu vou te mostrar esses 7 hábitos que têm o poder de te colocar em um lugar que 99% dos homens nunca vão chegar. Primeiro hábito, o que os 1% dos homens fazem quando ninguém está olhando. A maioria dos homens age de um jeito quando está com outras pessoas e de outro jeito completamente diferente quando está sozinho. Então, na frente dos outros, ele faz tudo certo, aparece nos lugares certos, fala as palavras certas, age como se fosse um homem de caráter. Mas quando a porta fecha e ninguém mais está vendo esse homem, a história muda completamente. A Bíblia traz um jovem chamado Daniel, que estava em um país estranho, longe da sua família, longe do seu povo, cercado de pessoas que serviam outros deuses. E ninguém ia saber se ele parasse de orar para Deus de Israel, porque ninguém estava olhando ele. E ainda assim, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, então não podia mais orar, foi para sua casa, onde suas janelas do andar superior abriam-se em direção a Jerusalém, e orou e rendeu graças diante do seu Deus 3 vezes ao dia, como habitualmente fazia. Agora pensa bem nisso. Havia uma lei dizendo que qualquer pessoa que orasse para outro Deus seria lançado na cova dos leões. E mesmo assim Daniel continuou orando. E ele não fez isso para aparecer, ou porque alguém estava vendo ele, mas ele fez isso porque era quem ele era quando estava sozinho também. O caráter de um homem não é medido pelo que ele faz em público ou o que ele fala. É medido pelo que ele faz quando a câmera apaga e a porta fecha. Deus sempre está vendo. E o que você faz no escuro revela quem você realmente é. Esse é o hábito número 1. Ser o mesmo homem quando ninguém está olhando. Segundo hábito, a porta que você abre todo dia sem saber que está destruindo quem você poderia ser. Existe uma porta que a maioria dos homens abre todos os dias sem perceber que está entrando por ela. E não é a porta da sua casa, não é a porta do seu quarto, é a porta dos seus olhos. O que você olha, o que você consome, o que você deixa entrar na sua visão, que vai para a sua mente, está moldando quem você está se tornando, seja para o bem ou seja para o mal. E isso acontece todos os dias, queira você acreditar nisso ou não. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Davi escreveu isso, o mesmo Davi que, em um momento de descuido, de luxúria, olhou para onde não deveria olhar. E aquele único olhar custou uma vida de um inocente, um casamento destruído, um filho morto e um reinado manchado para sempre. Hoje, o mundo coloca na palma da sua mão vídeos e conteúdos que foi construído para vender o seu tempo, que é o seu celular. E principalmente encher a sua mente de lixo. E a maioria dos homens nem percebe quanto isso está danificando ele por dentro. Não é só espiritualmente homem, mas na sua capacidade de pensar com clareza, de ter energia, de agir com coragem e de enxergar o propósito que existe dentro de você. O hábito número 2 é guardar os seus olhos. E isso não é fraqueza. É, na verdade, uma das maiores formas de força que um homem pode exercer neste mundo caído. Aquilo que você não deixa entrar pelos seus olhos não vai se instalar em sua mente. E o que não entra em sua mente não vai roubar a sua força, não vai roubar os sonhos de Deus para você. Terceiro hábito, porque os homens que Deus usou na Bíblia sempre começava antes do sol nascer. Tem um padrão que aparece repetidamente quando você olha para os homens que Deus usou de verdade na Bíblia. Abraão se levantava cedo de manhã. Jó se levantava cedo e oferecia sacrifícios.
E Davi escreveu no livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã apresento a ti a minha oração e aguardo. O próprio Jesus, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35: De madrugada, ainda muito escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E a pergunta que fica é: por que todos esses homens faziam isso? E a resposta é muito simples. Eles faziam porque o homem que começa o dia com Deus orando está colocando a casa em ordem antes que o mundo bagunce ele. Então, antes do celular, antes das notificações, antes das notícias, antes do barulho do mundo chegarem em seus ouvidos, ele já foi chegado ao Senhor. Já encheu o coração com o que importa, antes que o mundo tentasse enchê-lo com coisas que não prestem. A maioria dos homens acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, vamos ser sinceros, verificar as redes sociais, ver o que apareceu no seu WhatsApp, no seu Instagram, ou o que alguém postou no TikTok. E o dia já começa cheio de barulho dos outros e sem direção de Deus. O hábito número 3 é começar o seu dia com Deus antes de qualquer outra coisa. Porque a ordem do seu dia começa com a ordem do seu coração também. E o coração que começa cheio de Deus enfrenta o mundo de um jeito completamente diferente quando você não está com Deus. Quarto hábito, o hábito invisível que decide se as pessoas vão te respeitar ou ignorar você para sempre. Existe um hábito que você não vê, mas que todo mundo ao seu redor percebe na hora. E ele tem o poder de abrir ou fechar portas que você nem imagina. Que é o hábito das suas próprias palavras. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O texto está dizendo que as suas palavras constroem ou destroem a sua vida. E isso inclui tudo ao seu redor. O homem que fala muito, erra muito. O homem que faz promessas que não cumpre, perde confiança dos outros. E o homem que usa a boca para reclamar, fala mal e espalhar negatividade, vai construindo ao seu redor de si mesmo uma realidade que reflete exatamente o que ele falou. E o homem que aprende a falar com sabedoria, a ficar calado quando precisa, a encorajar em vez de destruir, a falar a verdade mesmo quando é difícil, esse homem se destaca. Porque isso é raro. E a maioria das pessoas nunca dominou a própria boca. Então, quando o homem faz isso, ele se destaca. O hábito número 4 é ter cuidado com o que você fala e pensar antes de abrir a boca. O homem que aprende a tomar cuidado com o que sai de sua boca está à frente de 99% dos homens. Ele não fala com suas emoções. O quinto hábito é o que 99% dos homens recusa fazer é exatamente isso que os mantém no mesmo lugar. Aqui está um hábito que vai contra tudo que a cultura de hoje ensina. O mundo diz que você precisa se colocar em primeiro lugar, lutar pelo seu espaço, se promover a todo momento e que servir os outros é coisa de homem fraco ou até mesmo na linguagem de hoje, coisa de homem beta. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 44. Mas entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo de vocês. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. O homem que aprende a servir sem esperar nada em troca está desenvolvendo um caráter que pouquíssimos homens têm neste mundo. E é exatamente esse tipo de homem que Deus coloca em posições de influência. Porque ele sabe que esse mesmo homem vai usar a posição para servir e não para ser servido. A maioria dos homens fica esperando ser reconhecido antes de se esforçar. Esperando a promoção antes de trabalhar com excelência. Esperando o respeito antes de agir com respeito. E por isso ficam parados, esperando uma porta que nunca abre, porque a chave para essa porta é o serviço. O hábito número 5 é servir com humildade, sem esperar aplausos, fazer o que precisa ser feito antes que ninguém esteja olhando. Porque Deus vê
e Deus recompensa o que nenhum homem consegue ver. Sexto hábito, o que José fez diante da tentação que destruiu Sansão. 2 homens, 2 ungidos de Deus e 2 destinos completamente diferentes. Sansão tinha uma força que nenhum homem do mundo tinha. Deus havia colocado nele algo sobrenatural. E ele perdeu tudo por conta de uma mulher que usou o desejo dele como arma. E ela não usou apenas uma vez ou 2, mas foi repetidamente. Até que ele, por conta própria, entregou o segredo que o destruiu. José teve uma tentação parecida. A mulher do seu patrão queria que ele, todos os dias, e todos os dias ele insistia que não. Todo dia ele pressionava José. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 12, que quando ela o agarrou pela roupa, ele deixou a roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então José saiu correndo. Você percebe que ele não ficou negociando com a tentação, não ficou negociando com ela, não ficou tentando resistir ali parado no lugar, não ficou pensando, talvez eu consiga ficar aqui e não ceder. Ele simplesmente fugiu e foi exatamente essa decisão que o preservou para o propósito que Deus tinha para este homem. Hoje existe uma tentação que foi construída para destruir você, homem. Antes que você desperte para o que Deus colocou dentro de você, que é a pornografia, que é a luxúria e o conteúdo que invade o seu celular à noite por redes sociais, que foram feitas para manter o homem adormecido, sugar a sua energia, esvaziar a sua mente e afastá-lo de tudo aquilo que você poderia ser em Deus. E o que separa o homem que é destruído por isso, como Sansão, do homem que é preservado para o seu propósito, como José, não é a força de vontade, é a decisão de fugir antes de ser alcançado. O hábito número 6 é aprender a fugir da tentação antes que ela alcance você. Então não fique tentando ser forte no meio da armadilha, homem. Mude o que você consome, exclua as redes sociais, mude o que você assiste, cuide do que entra pelos seus olhos à noite. Porque é nesses momentos que o inimigo trabalha para te manter adormecido na Matrix, longe do seu propósito e longe de tudo que Deus preparou para você. Sétimo hábito, o hábito diário que faz o inimigo tremer antes mesmo que você abra a boca. E chegando ao sétimo hábito, e talvez esse seja o mais importante de todos, porque ele une tudo o que foi dito até aqui. Existe uma verdade que a maioria dos homens nunca vai entender enquanto continuar dormindo, continuar adormecido. Você não é só um homem tentando melhorar a vida, ter mais disciplina ou ser uma pessoa melhor. Dentro de você existe algo que o inimigo quer destruir antes que você acorde. Porque um homem que desperta para o propósito que Deus colocou nele é uma ameaça que o inimigo construiu para as trevas. Ele tem trabalhado para te manter distraído, com a cabeça cheia de conteúdo sem valor, com o corpo cansado por vícios que esvaziam você, com a mente ocupada com o que não importa, exatamente para que você nunca desperte e cumpra o que Deus colocou dentro de você. Porque quando um homem que foi escolhido acorda de verdade, quando ele entende a guerra que está sendo travada e decide se levantar com Deus, o inimigo perde uma batalha que ele achava que já tinha vencido. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a realidade. É o que está acontecendo ao redor de todo homem que tem um chamado. O que está acontecendo com você, escolhido, seja ele crendo nisso ou não. É o hábito que faz o inimigo tremer. É o hábito da oração diária, da leitura da Bíblia, do homem que se levanta todo dia e diz: hoje eu vou lutar do lado de Deus. Não porque esse homem é perfeito, não porque nunca caiu, mas porque ele entendeu que a luta não é sua sozinho.
e que do seu lado está um Deus que nunca perdeu uma batalha e que batalha por você nesse mundo espiritual. Esse é o sétimo hábito. E quando você coloca os 7 juntos em prática, você começa a se separar dos 99% dos homens que nunca vão entender porque a vida deles nunca muda. Inclusive, o inimigo usa a cultura de hoje para corromper a sua mente e te afastar de Deus. Ele quer que você viva cansado, homem, desanimado. E quando o tempo passa e você continua perdendo as suas forças com as tentações do mundo, com as tentações do celular. Chega de ser este homem que as tentações do mundo esmaga com prazeres que só te deixam vazio. Então, se você é um escolhido de Deus e quer se fortalecer para vencer as tentações deste mundo, ser um homem forte biblicamente, clica agora no link que está na descrição do vídeo aqui abaixo ou clica no link fixado dos comentários abaixo e vem para o caminho, que lá você vai ter uma direção. Mas, enfim, voltando aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, te ajudou, aproveita agora para deixar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é bom e motiva a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo, gostou do que eu falei, gostou desse estilo, saiba que eu sempre produzo vídeos desse tipo. Então, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. E também, se você quiser tirar uma dúvida mais pessoal comigo, me segue lá no Instagram, @lambuque, o meu Instagram tá aqui abaixo, e você pode me mandar um direct lá e eu posso te responder alguma dúvida que você está passando, tá bom? Então, não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Tamo junto, campeão!